Prezados pastores e pastoras dirigentes de igrejas ou dirigentes de cultos em dias específicos, escrevi este texto para lhes trazer conforto, ânimo, esperança e alegria. Compreendo a ansiedade para ver de novo a igreja aberta e o povo adorando ao Senhor Jesus. Não deixem se abater ou entristecer enquanto a igreja está de portas fechadas. A simples vivência de uma experiência difícil que os surpreendeu e que a igreja não havia vivido, a quarentena, já é por si só um pesar, eu imagino. Somam-se a isto os compromissos administrativos e financeiros, a saudade daquilo que os senhores mais amam fazer, que é conduzir o povo, dirigir o culto, pregar, ministrar bênçãos. Somente estando no lugar de um dos senhores e das senhoras para entender, e ainda tem que lidar com tantas pessoas que os têm atacado nesses dias, ditos crentes mesmo, colocando em dúvidas vossa fé. Seja qual for o motivo, observo expressões abatidas em olhares pastorais. Me perdoem se pareço ousado ou petulante falando com os senhores sobre isso. Não se trata de ousadia ou petulância, mas carinho, preocupação e bem-querer. E nisto, gostaria de alegrá-los de alguma maneira, dizendo algumas palavras. A seguir. É a primeira vez que pastores passam por algo parecido. Aprove a Deus que, dentre milhares de pastores que estão passando pelo mesmo momento, o Senhor e a Senhora estivessem entre eles. Não, nada desse cenário de pandemia e isolamento é bom nem feliz. Mas o que estou querendo dizer é que de tempos em tempos há grandes acontecimentos pelos quais a igreja passa. E penso que, ainda que ruim, é um privilégio que o Senhor e a Senhora têm de estar num desses momentos. Que loucura! Mas vou explicar, estou tentando. Quantas vezes na história da igreja houve perseguições, traições, escândalos, esfriamento, avivamento, mudanças de regimes políticos, despertamentos, rupturas, dissensões, desertos e assim por diante. E aconteceram quarentenas, a peste negra no século XVIII, a tuberculose no século XIX, a espanhola, a varíola e assim por diante, com o perdão da repetição. Acredito que os pastores e pastoras que enfrentam cada revolução eclesiástica ou governamental ou cada epidemia, surto ou pandemia passaram por graves crises e dificuldades, além de tristezas e receios, ansiedade e etc. Mas o que veio depois foi uma bênção, a mesma que o Senhor e a Senhora vão receber. Vou lhes contar. Quando a igreja reabrir suas portas, o Senhor e a Senhora vão receber um rebanho modificado. Os domingueiros estão sedentos e arrependidos por cada dia que deixaram de congregar ou cultuar. Os fofoqueiros estão arrependidos de cada instante de culto que perderam observando os outros em vez de ouvir a palavra ou adorar com a congregação. Os hipócritas estão arrependidos de perderem tanto tempo fingindo um cristianismo inexistente. Os pregadores de plateia estão aprendendo a pregar para quem eles não sabem se realmente estão vendo. Os que nem sabiam que eram capazes de pregar estão pregando. Os que desejavam oportunidades estão usando-a. Quem não cantava nas irmãs, no coral, na mocidade ou com a congregação simplesmente por não querer, está ansioso para se integrar quando os cultos voltarem. Os obreiros bonachões, que não mais moviam uma palha para exercitarem seus chamados, enterrando, portanto, seus talentos, estão escrevendo esboços, acredito, e preparando-se para o retorno. Ah, pastores e pastoras, e a cereja do bolo? A cereja do bolo é que os afastados, os desviados, os esfriados, os desigrejados, sim, tem diferença. Afastado é quem já estava em casa, não indo mais. Desviado é quem caiu no mundo. Esfriado é quem está afastado dentro da igreja, no coração. Desigrejado é quem nem se afastou e nem se desviou, mas não quer mais congregar. Lê, ouve hinos, ora, até dizima, mas não congrega. Existem milhares. Pois bem,
Os afastados, os desviados, os esfriados e os desigrejados estão com vontade de voltar, arrependidos por todo o tempo que recusaram a igreja, com medo de nunca mais a igreja voltar. Porque, querendo ou não, o Senhor Jesus pode voltar agora e a igreja não mais abrir. E lá no ouvido deles há uma voz cantando o hino que eles ouviam antigamente quando congregavam. Abre aspas. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Fecha aspas. Então, amado pastor e amada pastora, todo esse texto é para dizer ao Senhor e à Senhora que ambos foram escolhidos a dedo pelo Senhor, nosso Deus, para serem um dos pastores e uma das pastoras de um povo avivado, de um novo avivamento, o avivamento da volta. Expressão que eu inventei. Quem copiar, não se esqueça de citar o autor, hein? O Senhor e a Senhora receberão uma igreja renovada, sedenta da palavra, faminta de ouvi-los, arrependida de negligências, de rebeldias, de descasos, de ausências, de displicências, e ávidas por ouvir, por falar, por cantar, por tocar, por participar. O diácono não vai mais recolher oferta de cara amarrada, ele está com saudade e arrependido. O presbítero não vai mais fingir que a exortação não é com ele, ele está arrependido de cada palavra que negou ministrar, cada visita que negou cumprir, cada oração que deixou de fazer por alguém. Quem chegava no culto depois do início ou lá pelo meio e ia embora antes da bênção apostólica, quer chegar antes do início e ir embora depois do fim, porque está com saudade de abraçar, de cumprimentar, de colocar a conversa em dia. Quem murmurava quando alguém levava água ou cafezinho para os senhores e senhoras, está com saudade de ver como o pastor e a pastora são bem tratados e amados, bem servidos e bem cuidados. Quem não gostava de usar gravata deve estar esperando os shoppings reabrirem para desfilar coleções de gravatas. Quem não ia na escola dominical porque é cedo, não aguenta mais dormir. Ah, meu prezado pastor, minha prezada pastora, esfreguem as mãos. O Senhor e a Senhora estão para receber de volta uma igreja convertida, sarada, ainda que a terra, quando esse vírus for embora, esteja sarada do vírus, mas não sarada do pecado, da corrupção e de tudo mais, a igreja que os pastores pós-pandemia hão de receber é uma igreja que sarou. Bem-aventurados são o Senhor e a Senhora, pastor e pastora. Alegrem-se, sorriam. E cuidem-se muito para estarem fortes, sadios, imponentes e elegantes no dia em que as portas se abrirem e voltarem os cativos da quarentena que penduraram suas harpas nos salgueiros à beira do rio. Deus os abençoe.